Ordemão. Ela consegue analisar a personalidade de uma pessoa pela sua aparência, e é capaz de prever o destino de alguém pelo seu rosto. Depois de morrer, ela reencarnou no corpo de uma garota com o mesmo destino trágico que o dela, mas talvez as habilidades que ela aprendeu em sua vida passada possam evitar que ela termine da mesma forma. De repente, uma figura sombria aparece na frente dela. A Sombra Negra da Guerra. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é: A pessoa dos bastidores tem sorte com anos melhores. A história começa com o pai dizendo à sua filha que está cansado de se decepcionar com ela. Então, ele declara que ela não é sua filha e que ela nunca significou nada para ele. A garota fica desesperada e confessa ao pai que estava errada, admitindo que é tudo culpa dela. Ela implora para que ele não a abandone, implorando para que seu pai não a deixe. Ela promete ser uma boa filha e implora por perdão, mas ao mesmo tempo, a menina tenta entender por que está pedindo perdão, sem entender o que tudo isso significa. O pai pergunta se a menina realmente tinha pedido para que o filho morresse em seu lugar. Ele grita e manda sua filha responder a pergunta, mas a menina responde que não, e que ela só queria ser filha, sua verdadeira filha. O homem diz que a menina ultrapassou os limites, mas a garota ainda tenta entender por que está dizendo aquelas coisas, e por que seu corpo está agindo sozinho. Então, o pai manda a garota viver tão quieta como se estivesse morta, caso contrário, ele não acha que pode continuar a tolerá-la. Quando seu pai sai, a menina tenta entender como chegou ali. Ela olha para si mesma confusa, já que ela devia estar morta. Um dia, uma garota chamada Doa foi adotada pelo chefe de uma família rica, mas vemos ela chorando e pedindo para ser solta. Ela lembra de como estava feliz saindo do orfanato, e correndo animada até o carro de luxo. Só que no fim ela acabou sendo trancada. A garota passou 120 dias na completa escuridão, sem poder ver nada ao seu redor. Uma figura pede para ela não fazer nenhum som, proibindo a garota de lhe incomodar. A garota descobriu que tinha sido adotada para tomar o lugar da filha do casal que estava seriamente doente, como se fosse uma ferramenta reserva. Ela foi adotada para ser usada como uma ferramenta de escape para a doença da filha deles, e precisou viver assim por 10 anos, completamente presa na escuridão. As únicas pessoas com quem ela podia conversar eram o xamã e os cientistas que às vezes visitavam ela. E ela só conseguiu sair daquela casa horrível quando se tornou adulta, mas apenas porque não era mais útil. Mas ela tentou ver isso de uma forma positiva, apertando as mãos nervosa e lembrando que finalmente pode viver como todo mundo, finalmente sendo um ser humano e não uma ferramenta. Mas logo depois de entrar no carro, um outro motorista se descontrolou. Doa percebeu tudo quando sofreu o acidente. Aconteceu em questão de segundos, mas ela sabia que sua família tinha decidido matá-la há muito tempo, e eles planejaram fazer isso parecer que era um acidente de carro. A garota percebeu que se morresse daquela maneira, ela não poderia ir para o além, já que estaria cheia de ressentimento e vagaria pelo mundo como fantasma para sempre. Mas de repente, a garota se encontra em outro corpo, ainda lembrando de tudo claramente até o momento em que parou de respirar. Ela não entendia o que estava acontecendo, quando de repente memórias começaram a surgir em sua mente. Ela estava no corpo de uma garota chamada Bonnie, nascida na favela de Scart. Um dia, ela chamou a atenção do Grão-Duque Credel por causa da sua aparência, que se parecia muito à de sua filha mais nova, Ofília Credel. Então, ele decidiu adotar a garota. O Grão-Duque mandou sua filha verdadeira para longe, adotando uma filha falsa para assumir a maldição mortal de Ofília. Nesse mundo as maldições realmente existem, e são impostas por magos malignos usando técnicas proibidas. A menina olha para a marca de maldição em seu corpo, a maldição que ela recebeu no lugar de Ofília. Ninguém lhe contou nada, mas ela sabe que quando a menina completar 18 anos, a maldição é ativada. E no dia em que a maldição tomar o corpo de Bonnie, tudo volta ao normal, com a filha verdadeira voltando à sua família enquanto a falsa volta para a favela. Agora, a garota percebe que possuiu o corpo de Bonnie, imaginando que tudo aconteceu porque a vida de Bonnie era muito parecida com a vida que ela tinha. Ela ainda não entende completamente a situação, mas sabe o que tem que fazer. Ela não quer ser usada e depois descartada como em sua última vida, então ela precisa sair daquele lugar. Ela sabe que deve escapar antes que faça 18 anos e a maldição comece a tomar conta de seu corpo. Então, ela diz para si mesma que pode fazer isso, já que no fim, ela não tem outra escolha. Ela admite que graças à sua primeira família ela aprendeu algumas coisas, já que para evitar problemas, ela descobriu a como determinar o temperamento e o caráter de uma pessoa pela aparência, e agora ela planeja usar esse conhecimento sabiamente. Bonnie está na torre oeste do castelo do Grão-Duque, e ela não entende por que foi parar nesse mundo. A Torre Oeste é um lugar que servia de prisão para nobres, mas agora está fechada, então Bonnie está completamente sozinha, e se decidir pular, ninguém nem encontrará ela. Ela pensa que se tivesse entrado no corpo de Bonnie antes de realizar o ritual mágico, as coisas não teriam chegado tão longe. Por causa da maldição, o Grão-Duque de Credel teve que se despedir de sua filha favorita, então, ele resolveu usar as mesmas artes proibidas que amaldiçoaram ela em Bonnie na tentativa de criar uma poção que alterasse o destino de sua filha verdadeira,
já que Bonnie é apenas uma garota descartável do lixão. A menina era mal educada e frequentemente roubava, então ela ganhou o desprezo de todos. Bonnie tenta descobrir se está destinada a ser uma perdedora, ficando presa na torre até se tornar adulta. Ela entende que tem 10 anos agora, então terá que ficar na torre por mais 8 anos. Mas determinação sozinha não é suficiente. Ela definitivamente faria algo se pudesse agir e conhecer outras pessoas, mas nesse ritmo, é melhor simplesmente voltar direto para o lixão, já que mesmo que as favelas sejam sem lei, pelo menos ela não tem nenhuma restrição da sua liberdade. Bonnie quer exigir que tirem seu selo de morte imediatamente, mas de repente, um cara irrompe para cima dela perguntando como Bonnie o roubou. Bonnie não entende o que ele está falando, mas então ele agarra a menina pelas roupas. Ela analisa como ele tem uma testa larga e brilhante, nascido em uma família rica, mas com sobrancelhas cortadas como se arranhadas pelas garras de um animal selvagem que provavelmente foi graças a uma briga quando era criança. O garoto tem uma linha de mandíbula forte e traços retos, e mesmo que ele seja corajoso, seu pensamento é limitado, além de carecer de flexibilidade porque nunca recua de uma decisão. Ele também tem um olhar penetrante, com tanta energia nele como se seus olhos estivessem brilhando. Um nariz alto e dentes retos, mas ainda com os caninos surpreendentemente afiados. Um cabelo mais selvagem como uma juba de leão, e apesar de sua idade jovem, ele possui uma musculatura bem desenvolvida, sendo resistente e forte. Bonnie percebe que ele tende a confiar em seus instintos e é uma pessoa combativa, tendo uma boa intuição. Se ele confiar nos seus instintos demais, ele pode ser perigoso, mas se ele se tornar um guerreiro, ele vai ter o mundo em suas mãos. E a garota sabe bem quem é esse homem. Ele é o segundo filho da família Credel, Salvier Credel. A garota pergunta o que ela roubou, mas o menino pergunta surpreso se de repente Bonnie aprendeu a ser tão inocente. Ele pergunta que senão ela ousaria tocar no broche que pertence ao filho. Bonnie não entende sobre o que ele está falando, então responde que não roubou o broche. A menina nota que, se ela acreditar nas memórias de Bonnie, ela realmente não tocou em nada. Salvier pergunta se a garota já esqueceu como ele prometeu espancá-la até a morte. Ele empurra a garota para o lado, e menciona que um dia isso vai acontecer, e ele só precisa de um dia. Ele ordena que Bonnie devolva o broche, antes de colocar uma espada contra seu pescoço. Então, ele pergunta se Bonnie percebe que isso não lhe custa nada. Salvier estende sua espada, enquanto Bonnie diz que isso foi um aviso final. Naquele momento, Bonnie lembra do broche que Salvier sempre carregava consigo. Ela ouviu que Ophelia tinha dado essa joia ao seu irmão antes de partir. Bonnie percebe que faz sentido virar suspeita, já que a verdadeira Bonnie tinha ótimas habilidades de ladra, e ela até conseguiu passar pela passagem secreta do Grão-Ducado algumas vezes e roubar algumas coisas do quarto de Ophelia, tudo isso com apenas 8 anos de idade. Mas Bonnie lembra de ser pega roubando, e logo depois sendo trancada nesse lugar. Assim, o mais fácil é acusá-la, já que a única coisa pertencente a Ophelia e que Bonnie pode roubar agora é o broche. Salvier age como um penitenciário, rondado Bonnie desde então, agindo como se fosse o guarda vigiando um perigoso criminoso. Por isso que é natural pensar que a astuta Bonnie de algum jeito roubou o broche diretamente das mãos dele. Então, ela percebe que o verdadeiro culpado entende bem a relação entre Bonnie e Salvier. Ela se pergunta quem poderia ser, quando a porta do quarto da garota se abre e a comida é trazida para ela. Mas de repente Bonnie empurra as empregadas e tenta sair do quarto, já que se olhar para a pessoa ela com certeza terá uma pista. A comida cai, então a empregada fica irritada e pergunta se Bonnie perdeu a cabeça. Ela grita e menciona que já disse para Bonnie se comportar, chamando ela de demônio. Na frente dela, estão as leais empregadas da verdadeira filha do Duque. As empregadas de Ophelia sabem que Bonnie é uma farsa, e o Grão-Duque não mandou elas embora para elas a receberem quando Ophelia voltar, já que ele realmente ama Ophelia. Por causa disso Bonnie sofre todo tipo de humilhação pelas empregadas. As mulheres perguntam se Bonnie ainda não percebeu seu lugar, dizendo que se não fossem elas, ela estaria passando fome, e mesmo assim elas ainda não tinham ouvido uma palavra de gratidão da garota. Então, elas esperam que Bonnie não vá reclamar da comida agora, dizendo que deve ser uma refeição muito melhor que o que ela comia na favela. Mas Bonnie olha para a tigela derramada, sabendo que na verdade ela é feita com água suja. A empregada diz que agora a protagonista terá que passar fome por um tempo já que ela derramou sua sopa, e se ela quiser comer, ela deve ir e fazer o que faz de melhor, que é mendigar. Mas a garota se limpa, olhando bem para as mulheres na frente dela. Em fisionomia, a testa é responsável pela sorte nata, e a testa da empregada é estreita e plana, com flancos deprimidos e um músculo flácido. Os olhos são como os de um rato, e a ponta do nariz é vermelha. As orelhas são finas com as conchas bem abertas, quase sem os lóbulos. A boca é pontiaguda com lábios retraídos e quebrados, então ela é de origem pobre. A empregada Melissa começa a ficar irritada e pergunta por que Bonnie está olhando para ela daquele jeito, se perguntando se ela quer mesmo se meter em problemas. Mas de repente a garota é defendida pela empregada Emma, interrompendo Melissa. Mas Melissa pergunta se Emma percebe quem ela está protegendo.
Emma menciona que Boone poderia fugir se ela fosse tão agressiva, mas Melissa responde que Boone não conseguiria fugir do Grão-Duque de Credel. Emma lembra que Boone é a única esperança da senhora Ophelia. Então, se algo acontecer à garota, a maldição afetará sua pequena mestra que já é fraca. Mesmo assim, Melissa empurra Boone e joga ela de volta no quarto do castelo, gritando para Boone não ousar sair do quarto de novo. Emma pede desculpas à garota por não poder fazer nada para ajudá-la, mas agora Boone já sabe quem é o culpado. Na noite seguinte, Boone estava em seu quarto quando Salvier e as empregadas vêm vê-la. Ele pergunta se Boone entende por que ele está ali, e pergunta por que Boone não late como um vira-lata qualquer. Mas ela está passando por tanta fome que nem consegue se levantar. Então, de repente ela fala que encontrou o culpado. Mas Salvier grita com a garota e manda ela não lhe enganar, porque ele sabe que Boone a roubou. Boone percebe que Salvier já tomou sua decisão, e ele nem lhe dá chance de explicar. Ela sabe que o segundo príncipe do ducado completou 12 anos esse ano. Ele é tão alto e forte que parece um adolescente, mas ele ainda é apenas uma criança que confia demais em seus instintos. As empregadas asseguram, enquanto a filha pensa que não importa quão bons instintos sejam, se deve primeiro ganhar experiência. Salvier tem o esboço de um selo na mão, e ele menciona que vai começar. Aquele é um pergaminho mágico que, quando rasgado, grava uma videira no pescoço, simbolizando a escravidão. Com esse selo, um homem nunca pode desobedecer às ordens de seu mestre. Além disso, um feitiço de rastreamento está embutido na magia de subjugação. Mas Boone não entende, se perguntando se Salvier realmente faria algo assim com ela. Ela lembra como ele é impaciente e implacável, e uma vez que ele toma sua decisão, ele não recua dela. Mas Boone começa a gritar e se debater, enquanto Salvier pergunta se as empregadas não conseguem nem segurar a garota. Então, ele decide fazer isso ele mesmo, mas antes Boone aponta o dedo para a empregada, e declara que Emma roubou, enquanto Emma parece não entender o que ela está falando. Ela analisa que a empregada não possui bens herdados, e as capacidades de se conquistar riqueza também estão ausentes. Além disso, seus olhos de rato mostram uma tendência a invejar e roubar, já que roubar de outras pessoas é a maneira mais fácil de escapar das garras da pobreza. Ela também nota a cabeça inclinada para frente, com um olhar que está sempre estreito. Essas pessoas não olham para o futuro e agem precipitadamente, já que estão interessadas apenas em lucro imediato. A fisionomia é uma maneira de olhar para a pessoa inteira, não apenas sua natureza física, mas sua mente e suas atitudes perante a vida. Emma pergunta o que sua senhora está dizendo, enquanto a filha sabe que se a pessoa mudar seus pensamentos, sua fisionomia vai acabar refletindo isso, mas Emma não parece estar fazendo nenhum esforço para mudar suas inclinações naturais. Emma não entende por que Boone diz que ela roubou o broche, dizendo que nem mesmo sabe como ele se parece. Emma se pergunta se talvez tenha feito algo para ofender a senhora, então Melissa começa a gritar que foi a garota e não Emma. Elas dizem que uma garota honesta como Emma não armaria uma cena contra Salvier, e também falam para Salvier que Emma foi quem tratou ela melhor. Elas perguntam como Boone pode abusar da bondade dela dessa forma, mas Boone responde que eles deveriam ir vasculhar os aposentos de Emma, e se não encontrarem nada lá, ela simplesmente aceitará a marca. Emma grita que não fez nada de errado, enquanto Salvier pergunta por que ele deveria se dar ao trabalho. Boone sabia que Salvier não desistiria até que ela fornecesse provas de que não é uma ladra. Então, Boone fala sobre essas empregadas serem servas pessoais da senhora Ophelia, e pergunta se Salvier vai arriscar que Ophelia volte e fique perto de uma ladra suja. Boone percebe que ao mencionar sua irmã, o olhar do príncipe muda, então ela insiste que não custaria nada verificar uma das empregadas. Ela diz que a senhora Ophelia é gentil e misericordiosa, então ela esconderia a verdade e protegeria Emma, mesmo que ela fosse uma ladra. Então, Salvier percebe que algo está errado, e ele não entende por que Boone está falando de forma tão calma e pensativa, se perguntando onde está o desespero que sempre aparecia nos olhos da garota. É como se ela realmente tivesse mudado. Então, o príncipe se vira para a criada e ordena que ela o leve aos seus aposentos. Emma grita para o jovem mestre que não foi ela, mas ele explica que deu ordens que a empregada o acompanhasse para fora educadamente, e ordena que a empregada não o faça dizer de novo. Boone começa a ficar tonta, e está tão faminta que está prestes a desmaiar. Mas Boone percebe que ela ainda não pode fazer isso. Ela aponta e diz que a empregada Melissa é muito arrogante e gananciosa por reconhecimento, então, ela deve estar falando dos assuntos do Duque Credel para terceiros, lembrando também que essa empregada sabe da maldição e sobre ela, então dificilmente seria uma decisão prudente permitir que ela continue trabalhando no castelo. E por fim, a terceira empregada tem um temperamento de trapaceira, o que deve ter feito seu mestre sofrer indiretamente. Ela não tem nada a se gabar além de trabalhar para a família do Duque de Credel, então, ela deve estar usando o nome dele para obter vantagens. Então, Boone diz a Salvier para investigar e descobrir isso. Um pouco depois, Salvier já está segurando as joias roubadas nas mãos, enquanto se pergunta como Emma ousou roubar até as coisas de sua mãe, e ordena que ela seja jogada na masmorra. O broche da sua mãe desapareceu há 3 anos, e Boone só foi trazida 1 ano depois, então ela não pode ser responsável por esse roubo. Assim,
O cavalheiro percebe que estava sendo enganado por uma mera empregada. Ela sabe que Bunny é uma farsante que não só se parece com Ophelia, mas quer tomar seu lugar, copiando até sua fala e maneirismos. Então era lógico suspeitar que era essa garota, que já estava roubando as coisas de sua irmã. A empregada sabia que ele suspeitaria de Bunny primeiro e se aproveitou disso. Então, Salvier ordena que investiguem e consigam uma confissão, além de ordenar uma investigação no resto das empregadas, explicando que não quer só saber sobre elas empregadas dentro da mansão, mas também suas reputações, família e amigos. Salvier volta ao castelo para ver Bunny, se perguntando se Bunny realmente morreu. Ele fica feliz ao ver que a garota ainda estava viva, já que seria uma pena se Bunny morresse por causa da sua irmã. Então ele diz à garota para parar de fingir e se levantar bem. Bunny começa a cair para o outro lado, mas Salvier não entende o que estava acontecendo. Ele segurou a garota nos braços, notando que Bunny estava muito leve, e ela era só pele e ossos. Ele se perguntava se a garota comia alguma coisa, e nota os trapos que ela usava em vez de roupas. Ela já está vivendo na mansão há 2 anos, então ele se pergunta por que Bunny está daquele jeito, ainda pior que antes dela chegar. Ele olha ao redor e percebe a horrível condição do quarto, além da péssima qualidade da comida. A garota lembra de sua avó informando que a fisionomia não é apenas adivinhação, pois envolve estatísticas e pesquisa histórica, e ela explica que durante a dinastia Joseon a fisionomia estava na lista de exames, junto com a meditação oriental. A avó era a mentora da garota, sendo seu único apoio moral. A menina avisa que os tempos da dinastia já se foram, mas a senhora argumenta que por mais que o mundo mude, algumas coisas continuam as mesmas. A base das previsões é o universo e sua energia. Segundo sua avó, mesmo que o corpo e o mundo mude, o clima ainda terá as 4 estações, e assim como o Sol e a Lua, o planeta irá se compor dos 5 elementos, e mesmo que o mundo tenha mudado e até mesmo ela tenha entrado em outra dimensão, os princípios do universo permanecem os mesmos. Cada pessoa é um universo, e o nascimento e a morte humanos são semelhantes ao ciclo dele. A organização da energia no corpo de uma pessoa se manifesta em seu rosto, e a leitura disso é chamada fisionomia. O que está destinado a uma pessoa está escondido em seus traços, e é por isso que com a ajuda da fisionomia, se pode aprender sua essência e seu destino. Ela entende que as lições da avó não se tornaram inúteis, mas agora ela sente estar morrendo de dor, seu corpo pulsando como se alguém a tivesse espancado. Não importa o quão mal Bunny esteja, ninguém se preocupa com ela. O corpo dela ainda é pequeno, então uma febre muito forte já pode levar a um resultado terrível. Ela quer que alguém a salve, então pede proteção e ajuda. Ela não entende, se perguntando se é porque ela está em um corpo de criança ou porque ela está no corpo de outra pessoa. Ela tenta descobrir de onde vinham esses pensamentos inúteis de medo e esperança. Não importa o quanto ela estenda a mão e peça por ajuda nesse lugar, ainda não tem ninguém para ajudá-la. Mas de repente, alguém pega sua mão, e Bunny percebe que há um mentiroso na sua frente. O Grão-Duque é o herói dos heróis, e não faz muito tempo desde que esse lugar estava em um caos causado por monstros demoníacos, que os feiticeiros e seus servos libertaram pelo mundo. Não era incomum um país inteiro desaparecer do mapa em apenas um dia, mas quando o mundo estava à beira do colapso, um herói enfrentou o Rei Demônio usando sua lâmina de prata e seu poder de gelo. Então ele congelou e selou o núcleo de vida do monstro. Os feiticeiros derrotados foram banidos para o norte, e o herói e seu irmão fundaram seu próprio ducado, o Império de Abisses. Se o imperador fosse como o sol, iluminando um mundo já brilhante, o Grão-Duque era a lua, trazendo luz a um mundo que afundava na escuridão, uma verdadeira lua brilhante emitindo um brilho azul. Eventualmente, a família Credel ficou conhecida como a Credel da Lua Azul. Eles possuem uma influência incrível no Império. Mas a garota está irritada, e ela não entende como o Duque pode ser chamado de herói, já que ele acolheu uma órfã das favelas e a usou como uma ferramenta para afastar uma maldição, então ela pensa nele como um mentiroso. Quando o Duque perguntou se a garota iria com ele, ela não podia recusar. Ela declara que ele nunca significou nada para ela também, e está tentando descobrir se isso é um sonho. Ela não acha que o Grão-Duque teria vindo lhe ver, já que ele disse a ela para viver tão quieta como se estivesse morta. De repente, Bunny sente uma frescura que se espalha por todo o seu corpo, e ela se sente muito bem. Ela tenta entender o que aconteceu, e naquele momento, Bunny percebe um rapaz sentado ao lado dela, com sobrancelhas e olhos redondos. Ele tem a aparência de um nobre, e as pontas de seus lábios são levemente curvadas, como se pintadas com um pincel. Seu cabelo é macio, liso e arrumado. Sua postura é perfeita, como uma árvore que se inclina em direção à paz. Geralmente, essas pessoas possuem energia pura e clara influenciada pela floresta, com clareza e inteligência. Mas ao mesmo tempo ele tem uma aparência pré-histórica, com a forma das orelhas lembrando a de um lobo, e a ponta do nariz lembrando a ponta de uma flecha, sem emoção, sendo frio e talvez até cruel. Ele parece um pinheiro solitário à beira de um penhasco à primeira vista, mas na realidade ele é um lobo escondendo seus dentes e garras. Na frente dela está Angelus, o filho mais velho de Credel. Bunny percebe que se sentiu bem melhor quando viu, e talvez ele tenha usado seus poderes sobre Bunny.
Esses são poderes que foram transmitidos por gerações desde que o Império Abyssis era chamado Reino de Ais, e eles estão disponíveis apenas para aqueles com sangue azul nas veias. O Grão-Duque de Credel tem o poder do gelo, enquanto seu filho mais velho o poder da cura. Bonnie não entende, e ela não consegue acreditar que o príncipe a curou, já que Bonnie já tinha ido até o príncipe e pedido para ser curada. Mas na época Angelus não entendeu por que ele curaria a garota, avisando que suas feridas não eram de sua preocupação, mandando ela lidar com elas por conta própria e nunca mais incomodá-lo com esses assuntos triviais. Bonnie não acredita que Angelus poderia curá-la agora, já que quando Bonnie estava sangrando, ele não moveu um dedo. Naquele momento, Bonnie percebe que está no verdadeiro quarto de Ophelia, mas de repente Angelus diz a Bonnie para não se iludir e pensar que ela tomou o lugar de Ophelia só porque de repente está no palácio. Bonnie não entende sobre o que ele está falando, já que ela não veio para cá de propósito. Mas ela está acostumada a ser tratada assim, então ela diz ao príncipe que ela não ousa se enganar. Angelus nota que a garota está sendo direta, então ele decide ser direto também. Ele explica que ela não deveria pensar que é parte da família agora, afinal, Bonnie será mais magoada mais tarde. Ele aponta como ela afastou as empregadas favoritas de Ophelia e entrou no palácio principal, então ele acha que provavelmente ela pensa que é dona do mundo. Mas Bonnie responde que acabou de ouvir sobre a demissão das empregadas, e explica que elas acusaram falsamente Bonnie de roubar as joias. Angelus responde que a acusação não é totalmente injusta por causa do passado de Bonnie, e ela sempre será suspeita de algo, mas pelo menos dessa vez Bonnie é a vítima. Então ela pergunta se ele sabe como as empregadas a trataram nos últimos anos, mas Angelus pergunta o que ela quer dizer. Bonnie fica surpresa, e não entende como Angelus pode responder assim se ele sabe de tudo. O jovem diz que porque foi uma negligência deles, a família decidiu compensar o dano separadamente. Mas Bonnie ainda não entende, se perguntando se foi por isso que ele a curou. A garota apenas queria discutir a situação calmamente, mas todos na família Credel estão tentando prejudicá-la. Pelo menos a verdadeira Bonnie não precisa mais passar por esse tipo de coisa. Angelus diz que não sabe o que Bonnie fez, mas seu pai a deixou ficar no palácio principal. Ela percebe por que ela foi colocada no quarto de Ophelia, mas ainda não entende, achando que o Grão-Duque enlouqueceu deixando ela entrar no palácio principal, já que isso é o mesmo que apresentá-la oficialmente ao mundo, e ela começará a ser tratada como uma substituta oficial para Ophelia. Ela pergunta a Angelus se ele mencionou que ela receberia algum prêmio. Angelus diz que ele sabia que a garota pediria por isso, e acha que o desejo de Bonnie é óbvio. Então, ele explica de uma vez que Bonnie não pode substituir a Ophelia de verdade, mandando ela nem ousar chamá-lo de irmão quando estiverem sozinhos, pois ele não permitirá que a garota faça isso. Mas Bonnie admite que não quer ter que chamar ele assim, nem mesmo em público. O garoto fica surpreso, e Bonnie percebe que agora ela estará vivendo no palácio principal, mas ela odeia isso, e já foi traída uma vez por pessoas como ele, então ela não tolerará esse tipo de relacionamento de novo. O que mudou foi apenas um quarto aquecido e roupas bonitas, mas ela não precisa disso, porque no fim, toda essa bondade tem um preço, e eles farão pagar sua dívida na proporção de como ela está sendo tratada. Ela nem será capaz de resistir, já que cada movimento dela será observado o tempo todo. O homem sentado à sua frente já está se comportando assim, então, ela diz que como recompensa ela quer ser liberada do Grão-Ducado. Angelus não entende o que a garota está falando, tentando descobrir se Bonnie acabou de dizer que quer jogar fora o castelo da família Credel. Ele não entende, se perguntando se ela é realmente a mesma garota que o chamou de irmão. Angelus responde que realmente queria que isso acontecesse, pensando consigo mesmo que ela deve achar que ele tentaria impedi-la, quando na verdade, tudo o que ele sente é vontade de expulsar a garota do quarto de sua irmã. Mas Bonnie sorri, e admite que está feliz por estar na mesma página que ele, o que assusta o garoto. Bonnie sai da cama, sabendo que apenas o Duque toma essas decisões, então ela gostaria de falar com ele imediatamente. Então ela se vira antes de sair, dizendo que ele não deve se importar se ela deixar ele sozinho para fazer isso. O rapaz não entende, sabendo que ela não tem para onde ir quando sair desse lugar exceto o ferro velho, onde não tem nada além de criminosos e lixo. Então, ele quer ver quanto tempo Bonnie pode manter essa atuação barata, já que provavelmente ela voltará correndo dizendo que estava errada, e implorará de joelhos para não ser expulsa. Bonnie pensa que o Duque deve estar em seu escritório nesse momento. Curiosamente, ela nota que nunca esteve aqui antes, mas ainda sabe exatamente para onde está indo, já que quando Bonnie tinha 8 anos, ela descobriu a passagem secreta para o palácio principal. Ela pensa em como a garota usou seu talento para furtar. O comportamento dela é difícil de justificar, estando completamente desesperada para ser como filha. Mas no fim não é completamente sua culpa, já que para os habitantes do Ferro Velho, a Era de Paz nunca chegou. Para sobreviver, eles ainda precisam enganar, intimidar e matar. Bonnie era assim desde o nascimento, e ela não ia mudar da noite para o dia só porque foi adotada pelos Credel. Além disso, ela só roubava coisas que mostravam o amor da casa por Ophelia, já que ela queria ser tratada bem, sendo tão amada quanto ela. A família não pode perdoar Bonnie pelo que ela fez, mas ainda assim,
Se eles tivessem tentado entender e dado uma chance de explicar por que ela fez o que fez, as coisas poderiam ter sido diferentes. Bonnie bate na porta do escritório do Duque e entra. Ele pensou que era provavelmente um mordomo ou um assistente, deixando a garota entrar em seu escritório. Quando ele vê que é Bonnie, ele pergunta o que ela está fazendo lá. Ele percebeu quem estava à sua frente sem sequer olhar para cima, mas pelo menos não a expulsou. Bonnie diz que acabou de descobrir que tem permissão para ficar no palácio principal, então ela agradece a ele pela bondade, mas diz que não precisa dela. Quando o Duque ouviu isso, sua pena de ferro quebrou, deixando a garota surpresa que ele possa fazer isso apenas apertando os dedos com força. Então, ele se vira e pergunta o que ela acabou de dizer. A garota nota que mesmo depois de adotar Bonnie, o Duque era tão indiferente a ela que ela se perguntava se o Duque não era apenas um patife comum em vez de um herói. A imagem da lua azul se encaixava perfeitamente com a máscara de herói, e o olhar astuto em seus olhos inclinados poderia impressionar qualquer um. E além do nariz alto, seus lábios são lindamente formados como pétalas vermelhas, com seu rosto e físico perfeitamente equilibrados e simétricos. Ele passou a maior parte de sua vida no campo de batalha, mas sua pele permaneceu impecável, como se fosse uma lua isolada vigiando pela justiça, um mensageiro do céu que abençoa a terra por onde vai, e alguém naturalmente talentoso, destinado a viver uma longa vida. Bonnie se diverte ao ouvir o Duque sendo elogiado por sua boa moral, pensando que embora seja considerado um herói, ele não precisa ser um herói para todos. Ela olha para os olhos do Duque, e a cor deles são como uma água azul, mas não tem nenhum indício de um brilho neles, fazendo com que pareçam mais um leito de rio seco em um período difícil. Os olhos são os espelhos da alma humana, e é como se o brilho deslumbrante nos olhos dele se extinguisse, deixando apenas uma cor sem luz. Ela não entende como era possível viver com uma aura como a dele. Então, o Duque se aproxima de Bonnie e lembra que ele fez uma pergunta. Então, Bonnie responde que gostaria de dar outra sugestão. Ela explica que agora que a maldição de sua filha foi transferida para seu corpo, ela não precisa mais ficar aqui. É culpa dela estar ali que a senhora Ophelia não pode retornar ao castelo da família Credel, então ela pede para ser enviada de volta às favelas, e promete que desaparecerá do campo de visão dele para que possa viver com sua filha de novo. De repente, o Duque pergunta de onde a garota tirou isso, e Bonnie responde que ela já ouviu isso muitas vezes de outras pessoas. Bonnie acha que se a pessoa amaldiçoada e o hospedeiro para quem a maldição foi passada estiverem próximos um do outro, há um risco de que a maldição retorne para quem foi amaldiçoado inicialmente. É por isso que a senhora Ophelia vive fora da cidade. Mas o Duque pergunta de novo quem contou isso a Bonnie. Então, ela fica confusa, se perguntando se era tudo um boato. Acontece que as pessoas do castelo acreditam que é assim que a maldição funciona, e é por isso que os irmãos Credel têm tolerado sua presença. Mas o Duque diz a Bonnie para não levar isso a sério, já que não é verdade. Bonnie percebe que tudo está perdido agora, já que ela estava tentando apelar para seus sentimentos paternos propondo uma reunião com sua filha. Mas ela fica ainda mais confusa, e pergunta por que a senhora Ophelia foi mandada embora do castelo. O Duque fica em silêncio, mas depois responde que isso não é da conta dela. A garota fica confusa, mas continua a propor mais soluções, então se ele quiser ela jurará silêncio, ou ele pode estabelecer vigilância sobre ela. Ela também sugere ser exilada para fora do Império e fora da vista, avisando que irá para onde o Duque quiser. Mas o homem simplesmente diz a Bonnie para voltar ao seu quarto, esclarecendo que fez a melhor escolha para sua filha. Ele aponta que ela está no palácio e Ophelia está em outro lugar, e que isso não vai mudar tão cedo. Bonnie não entende o que está acontecendo, já que com apenas uma palavra dele ela estaria fora do castelo num piscar de olhos, mas agora, ela terá que ficar lá sozinha para sempre. Pelos olhos do Duque, ela pode ver que ele nem consegue se controlar, com um olhar de tédio em seus olhos enquanto ele observa os outros indiferente. Um homem assim nunca entenderá a situação de outro. Ele não mostra hostilidade aberta a Bonnie, mas isso não a irrita menos que os outros Credel. O Duque não tinha nem o mental nem a motivação para pensar sobre Bonnie, e isso deixa ela insana de raiva. A garota agradece ao nobre chefe da família Lua Azul que deu uma chance de uma vida melhor para uma pessoa de origem humilde. Ela admite que está bem ciente de que o Duque não gosta dela porque ela roubou as coisas da senhora Ophelia, mas ela pergunta se o Duque não poderia abrir uma exceção dessa vez. O Duque simplesmente responde que Bonnie está segura nesse lugar, mas Bonnie responde de volta, pois para ela não tem diferença entre as favelas e o castelo da família Credel. Na verdade, o castelo é pior, pois pelo menos no Ferro Velho tinha como fugir, mas aqui ela não tinha chance de se esconder, não importa o quanto ela quisesse. Ela diz que não quer mais passar fome, e não quer ser criticada sem motivo. Bonnie não quer mais cair de uma escada por culpa de outra pessoa. Ela continua dizendo que não quer mais viver assim, e de repente o Duque se aproxima dela e levanta sua cabeça. Ele começa a limpar seu rosto, mas Bonnie não entendia o porquê. O Duque olha para as lágrimas dela com frieza, e depois Credel se afasta de Bonnie, dizendo que o que os outros sabem é que Ophelia contraiu uma doença contagiosa e foi colocada em quarentena recebendo tratamento. Também foi dito que ela foi completamente recuperada e voltou ao palácio principal, então ele ordena que Bonnie vá para a cama,
pois nem mesmo o poder divino de Ângelus ajudará se ela não descansar adequadamente. Agora, Bonnie percebe o que aconteceu. O Duque ordenou que Ângelus curasse ela. Bonnie diz ao Duque que ela entende tudo, e está satisfeita por o Duque ter deixado claro para ela que a garota é apenas uma ferramenta para quebrar a maldição, nada mais. Ele fez Bonnie perceber de uma vez por todas o que a família Lua Azul realmente representa. Ela diz ao Duque que, se ele quer tanto que ela desempenhe o papel de filha falsa, ela o fará. Ela decide que vai ficar quieta e prender a respiração como se estivesse morta para agradar, achando que será fácil, pois já viveu assim até o dia de sua morte. Ela pede que o Duque não se arrependa de sua escolha, e planeja simplesmente desaparecer aqui sem deixar rastros assim que ele tirar os olhos dela. Mas claro, só depois de devolver a maldição ao seu legítimo dono. Assim que Bonnie pensa no que deve fazer a seguir, sua compostura volta. Ela decide dar um passo de cada vez, e tudo o que ela precisa fazer é descobrir como escapar desse lugar. A garota está tentando descobrir se há uma maneira de escapar da perseguição do Grão-Duque. Se ela apenas pudesse usar magia, tudo mudaria. De repente, Bonnie se lembra de algo. Ângelus olha seu relógio e se pergunta quanto tempo passou, então ele é informado de que eles não podem mais adiar sua próxima reunião. Nesse momento Bonnie se encontra no jardim, surpresa com o quão grande é a grama. Ela pensa que deveria ter trazido uma pá, quando de repente, ela encontrou o que estava procurando. Bonnie roubou isso quando ainda vivia no Ferro Velho, e é um artefato mágico. O vigarista que obrigou Bonnie a roubá-lo se gabava disso sempre que podia, de como roubou aquilo do próprio Palácio Real. A garota pensa em como Bonnie era uma verdadeira gênia, já ela roubou do ladrão. Ela esperava que a magia dentro fizesse algo para ajudá-la, mas ainda não sabia como isso funcionava. De repente, a garota ouviu uma voz estranha e deixou cair o artefato mágico cair no chão. Ela percebe que tinha uma voz na cabeça dela. Então, ela pensa que se ela só tem um brinco do par, talvez ela possa se comunicar magicamente com o dono do outro. O vigarista disse que roubou um brinco do palácio, mas provavelmente não é nada se ninguém está procurando por ele. Então Bonnie é saudada por uma voz no artefato mágico, e a pessoa por trás do artefato pergunta quem era ela. Ele diz isso calmamente, mas você pode ouvir claramente a voz de uma criança. Bonnie ouve uma voz clara, sem vibrações desnecessárias, e mesmo que a pessoa do outro lado ainda seja uma criança, sua voz permanece uniforme do início ao fim da frase. Ela fala que seu nome é Bonnie, mas o garoto escuta errado, então ele que esperou 8 anos de sua vida por uma resposta, para no fim terminar conversando com um coelho. Ele pergunta a Bonnie onde ela conseguiu o brinco, mas ela responde que caiu em suas mãos por acaso. O garoto pergunta quando isso aconteceu. Então Bonnie diz que foi há 2 anos, e que foi roubado muito antes disso, então deve ter passado pelas mãos de muitas pessoas. O item pergunta por que ele deveria acreditar nela, mas ela admite que cabe a ele acreditar nela ou não. Ela nota como ele esperou 8 anos por uma resposta, e Bonnie sabe por experiência que esperar por algo sem garantias é uma verdadeira tortura. O garoto responde que esperou pacientemente porque ele queria ouvir o que lhe seria dito. Ele achava que estava sendo ignorado, já que nunca ouvia nada. Bonnie pensa no artefato como forma de mensageiro que pode ser usado para se comunicar com outro par, como se fosse um símbolo de amor. Há 8 anos, a guerra acabou e a paz que veio era frágil, então ela imagina que o dono do segundo brinco morreu, ou o perdeu e nunca se preocupou em encontrá-lo. O garoto diz que o homem decidiu que ele e sua mãe não valiam a pena ser procurados, então provavelmente ele apenas esqueceu que eles existiam. Bonnie nota que a julgar pelo tom de sua voz, a segunda opção é a mais provável. Parece que o garoto sabe quem é seu pai, mas o garoto diz que acabou e agora esse homem não significa nada para ele. Raiva, ódio, desespero, e Bonnie não entende que horrores esse garoto precisou passar para se sentir assim, e parece que ele já perdeu a esperança há muito tempo. Bonnie diz ao garoto que ele terá que encontrar outra maneira de contatar essa pessoa, já que é improvável que ela consiga devolver o brinco ao dono original. Mesmo assim, o garoto pede a Bonnie para não cortar a conexão. Bonnie pensa sobre o fato de que ele é apenas um garoto de 8 anos que esperou toda a sua vida por um milagre e ficou completamente decepcionado. Parece que sua família tem uma história complicada, mas ela não quer se envolver nisso. Ela pergunta por que não desligar e ouve o garoto. Ele diz apenas para Bonnie não jogar o brinco fora, e logo depois ele acabou cortando a ligação ele mesmo. Ele é o único com quem Bonnie estava preocupada. A garota tinha grandes esperanças para o artefato, mas aparentemente ele era inútil. Então, ela decide selá-lo para sempre, mas de repente, Salvier aparece atrás de Bonnie perguntando o que a garota está fazendo naquele lugar. Salvier pergunta se a garota está fazendo algo estranho, e para ele é surpresa que Bonnie estivesse tão quieta. Ele nota um buraco no chão e pergunta o que é, se pergunta o que a garota estava tentando esconder. Mas Bonnie responde que estava procurando algo para comer. Salvier fica surpreso, mas Bonnie nota como disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça porque estava com pressa. Salvier pergunta se Bonnie come terra agora, mas ela não entende por que Salvier faz perguntas tão estranhas, e ela responde que tem comido grama. Salvier responde que ela deve estar doente, e é melhor simplesmente comer terra,
já que no norte a maioria das gramas é tóxica. Bonnie não sabia disso, e menciona que tinha comido algumas no ferro velho e tinha um gosto bom, embora seu estômago doesse. Mas Salvier fica em choque, então de repente ele começa a gritar pelo cozinheiro. Depois de um tempo ela está sentada à mesa, que estava cheia de diferentes alimentos. Salvier disse a Bonnie para comer tudo, pois depois ele iria verificar se ela tinha comido ou não. Mas Bonnie não está em condições de comer toda aquela comida gordurosa, e agora que ela está morando no palácio principal, ele se pergunta se esse é um novo tipo de violência. Ela não se importa com esse abuso, já que no fim ele é só uma criança. Ela lembra de sua avó dizendo que a diferença entre o sucesso e a falha era incrivelmente fina, o que significa que qualquer crise pode ser uma oportunidade. Então, Bonnie chama a empregada, perguntando se ela pode mover essa comida para outra sala. A empregada pergunta se Bonnie está falando sobre o grande salão de jantar, mas Bonnie responde para a empregada levar a comida aos serventes. Ela explica que não pode comer tudo sozinha, e a empregada tem permissão para levar os restos de seu mestre. Mas a criada não acha que isso são restos, já que ela nem tocou na comida. Bonnie diz que só comerá a sopa pois é tarde, e ordena que a empregada chame aqueles que trabalham à noite para comer e aqueça o resto pela manhã. A empregada menciona que o jovem mestre encomendou essa comida especialmente para a senhora, mas Bonnie pergunta como ela deveria comer tudo isso. Ela explica que vai aproveitar a ocasião, já que estava de cama por causa da doença e tem certeza que é a primeira vez que os criados veem seu rosto, então esse será um pequeno presente, como um pedido para cuidarem dela no futuro. Ela garante à empregada que ela não deve se preocupar, mas a mulher não entende, e se pergunta se ela pediu a Salvier para preparar toda essa comida especialmente para dar aos servos. Ela imagina que seja isso, se perguntando por que motivo o jovem mestre pediria essa comida gordurosa se ela acabou de se recuperar de uma doença. Ela imagina que a garota não disse que a comida seria para os serventes, pois assim o chefe não teria se esforçado tanto. A criada não consegue acreditar que ela fez isso para que possam provar esses pratos requintados. A garota nota que as sobrancelhas da empregada são bastante largas, com sua boca grande e lábios ligeiramente retraídos e arrumados, sendo despreocupada e ingênua, mas ainda assim bastante diligente. Ela é pura de coração, mas ao mesmo tempo ingênua como uma criança. Então, Bonnie decide que deveria oferecer uma sobremesa à empregada, já que ela ajudou a resolver seu pequeno problema. Ela estava com pressa, então leva o artefato consigo. Ela se pergunta o que deve fazer com ele agora, mas decide pensar nisso depois. Quando ela acordou pela manhã, Ângelus estava ao lado dela. Ele diz a Bonnie para acordar depressa, então ela cumprimenta Ângelus. Ele pergunta se isso é tudo o que ela vai dizer, mas Bonnie não entende, se perguntando se ela tem que se curvar aos pés dele por acordá-la, já que ele entrou no quarto de outra pessoa pela manhã e observou ela dormindo. Então, Bonnie pergunta se o jovem mestre estava esperando por ela acordar, mas o rapaz responde que acabou de chegar. Ele pergunta se ela conseguiu o que queria, mas ela responde que a intenção do Duque é firme. Ângelus pergunta se Bonnie está observando seu comportamento, porque parece que seu pai não ouviu nenhuma sinceridade nas palavras da garota. Mas Bonnie está farta disso, e para ser honesta ela não quer ter que lidar com ele. Mas ela também pensa que não lhe ajuda a manter inimizades com todos os mestres, então, de repente Bonnie diz que ele tem razão. A garota afirma que sua senhoria provavelmente rejeitou seu pedido porque era apenas uma birra dela. Ela explica que porque esteve na torre por muito tempo, então ela ficou muito feliz em ouvir que sua senhoria permitiria que a garota ficasse no palácio. Então, ela diz que se comunicou mal, já que estava tão ansiosa para sair do castelo, que falou como se não quisesse mais estar no palácio. Ângelus fica surpreso que foi tudo um mal-entendido quando ela disse que queria sair, enquanto Bonnie decide esperar e ver como ele reage. Ela imagina que quanto mais Ângelus continue a importuná-la, mais ele perceba que está sendo irracional. Bonnie continua com a mentira, então pergunta como ela poderia desistir de sua vida pacífica no Castelo Credel se não tem outro lugar para ela ficar. Ângelus pensa sobre antes, e como mesmo quando Bonnie ouviu palavras ofensivas, ela ainda continuou a chamá-lo de irmão. Bonnie diz que será obediente de agora em diante, e como a substituta da senhora Ophelia, ela fará tudo perfeitamente, sem nunca fazer nada para manchar o nome Credel. Ela menciona que seria bom se algum dia ela pudesse caminhar livremente fora do castelo. Mas Ângelus está distraído, e ele não entende porque justo quando Bonnie parou de encenar ela se parece tanto com sua irmãzinha, e se lembra de como Ophelia já tinha perguntado ao irmão quando ela poderia sair do castelo sozinha. Ângelus pensa sobre como isso tudo é passado, e que Bonnie não é sua irmã, então ele tem que olhar as coisas de forma realista, sem prestar atenção nesses sentimentos internos. Ele não percebe que tipo de pessoa se esconde atrás daquele rosto, mas sabe que ela precisa continuar com eles, guardando o lugar da sua irmã até ela se apresentar à alta sociedade. Claro que seria importante passar a maldição, mas Ângelus também tinha que pensar sobre o que aconteceria depois que Ophelia voltasse para casa. Ele ainda está tentando entender por que Bonnie de repente está tão calma, e sabe que seu comportamento ainda não tira suas suspeitas. Então, ele diz que essa é a última vez que ele acreditará nela.
Mas Bonnie não entende por que a última vez se Angelus nunca confiou nela antes. O rapaz fala ter ouvido que a empregada de Ophelia desviou o dinheiro dela, mas a garota fica surpresa, e não sabia que ela deveria ter acesso a dinheiro algum. Ela pergunta ao jovem cavalheiro sobre que dinheiro ele está falando. Então Angelus fala sobre o subsídio mensal de 200 milhões de moedas que ela recebeu por 2 anos. Bonnie não pode acreditar no que está ouvindo, já que 2 anos são 24 meses, e se você multiplicar isso por 200 mil, são cerca de 4 milhões e 800 mil moedas. Com esse tipo de dinheiro ela poderia comprar uma mansão no centro da capital, então não acredita que eles deixaram todo esse dinheiro para as empregadas. Bonnie percebe que isso foi porque ela ficou isolada de todos e abandonada. Então, ela pergunta ao jovem cavalheiro que enviou o dinheiro. Angelus responde que quando se trata do orçamento, sua mãe é quem cuida. Ele explica que ela tem um coração mole, então ela está muito chateada que isso aconteceu. A atual duquesa era de uma linhagem de santa, e depois da mãe de Ophelia e dos irmãos morrer, ela se tornou a segunda esposa do duque. Bonnie percebe que ela viveu no templo por toda a sua vida, então ela provavelmente não sabia de nada até o último momento. Angelus diz que é bastante óbvio que as empregadas causaram muitos problemas para ela, e ela está no palácio pelo que ela fez, que ajudou a descobrir isso. Então se ela precisar de algo, ela pode pedir qualquer coisa agora. Bonnie percebeu o que Angelus estava esperando, mas cada vez que ele começava a falar, ele a irritava. Angelus diz que a garota pode pedir o que ela quiser, mas só uma vez. Então, ele diz que o pedido dela é bem óbvio, e avisa que será a última vez. De repente, ele coloca a mão na cabeça dela. Mas Bonnie não entende se essa é a recompensa que ela vai receber. Inesperadamente para Angelus, Bonnie afasta sua mão, perguntando se ele poderia tirar sua mão dela. Angelus não parecia esperar que ela recusasse, mas ela que não entende como Angelus poderia pensar que ela desejaria algo assim. É uma visão terrível para ela, mas imagina que se fosse a verdadeira Bonnie, estaria chorando lágrimas de alegria agora. Mas ela se vira para o jovem mestre e diz que não precisa de coisas inúteis, pois elas não têm valor para ela. Ela explica que não vai brincar de família com eles queriam, e Bonnie nunca chamará Angelus de irmão mais velho, e não acha que jamais o chamará assim. A garota pergunta ao jovem se ela ainda pode dizer o que quer. Bonnie diz que como ela vai atuar como substituta da princesa Ophelia, ela acha que é necessário um orçamento apropriado para seu papel. Então, ela pediu para simplesmente lhe darem o dinheiro sem fazer mais nada. Alguns dias depois, ela recebeu os documentos de apoio em 680 mil moedas financiadas para Ophelia Credel. Angelus diz que a partir de agora, 50 mil de moedas também serão pagas todo mês como despesa de manutenção. Angelus pergunta por que ela está olhando para ele assim, mas Bonnie responde que é só porque agora ela pode ficar tranquila e não se preocupar com comida boa. Bonnie pensa que se ela economizar dinheiro suficiente, ela poderá fugir e construir um grande castelo em uma ilha, mas se quiser escapar da vigilância e sacar discretamente ela terá que recorrer a alguns truques. Ela se pergunta quanto dinheiro pode gastar, mas ela se lembra que não pode enganar ele. Angelus diz que tirará um mês ou mais de folga no próximo ano para se recuperar. Enquanto isso, Bonnie só precisa tentar ficar fora de problemas, e eles retomarão o treinamento nesse tempo. Angelus se afasta, mas ela não entende o que há de errado com o rapaz, notando que ele é mal-humorado como um homem velho, mas tem apenas 14 anos. Ele é como uma tempestade, aparecendo de repente só para desaparecer de repente. Nesse momento, a garota nota que terá treinamento em um mês. Ela vai ao estúdio do Grão-Duque e folheia os livros, pensando que se ela vai ter um mentor é melhor começar a se preparar com antecedência como fez na sua vida passada. Para ela, a Bonnie original é bastante madura e inteligente, principalmente porque ela tem apenas 10 anos. De repente, a garota ouve a voz do artefato mágico de novo. Então o garoto pede para ela responder se está por perto. Bonnie considera se deve ou não responder, percebendo que a coisa mais inteligente a fazer é apenas ignorar. A garota não entende por que ela se distrairia com alguma criança. Mas o garoto fala sobre como Bonnie deve ter jogado fora o artefato, e ele sabia que isso ia acontecer. Bonnie pergunta sobre o que o garoto está falando, então de repente ele fica aliviado e percebe que Bonnie não jogou fora o brinco. Ele pergunta se Bonnie não o vendeu, mas ela parece surpresa e pergunta por que ela venderia um brinco que não era dela, e se ela Bonnie fizer isso, o garoto nunca poderá contatar a pessoa que ele esteve esperando todo esse tempo. Mas ele admite que isso não tem a ver com ser ela. Bonnie fica irritada, então considera que talvez ela devesse apenas enterrar o brinco à beira da estrada. Ela pergunta por que o garoto a chamou, então ele admite que só queria ver se Bonnie estava por perto. A garota pergunta o que tem de errado com a voz dele, mas o garoto não acha que tem algo de errado. Mesmo assim, Bonnie responde que a voz dele soa sem emoção, como a de um robô. O garoto responde que talvez a garota tenha se enganado, mas Bonnie tinha ouvido um timbre diferente da última vez. Na primeira vez que ela ouviu a voz do garoto, ela ficou muito impressionada, e agora ela consegue ouvir claramente a diferença. Ela sugere que talvez ele esteja com problemas, e por um momento ela pensa em perguntar, mas não faz isso, achando que o garoto teria dificuldades para responder.
Na sua vida passada, reprimir suas emoções era comum, então fingir que tudo estava bem já tinha se tornado um hábito profundamente enraizado, então era improvável que fosse fácil para ele expressar seus pensamentos. Não há ninguém além dela para ouvi-lo. Então, Bonnie decide falar sobre quão solitária ela também está. Ela não tem com quem conversar e nada para fazer. Ela tem muito tempo livre nas mãos, e tudo o que ela planeja fazer hoje é ler alguns livros. Se o garoto quiser dizer algo a ela, ele pode fazer isso a qualquer momento. Bonnie pensa sobre o fato de que o garoto está quieto agora. Quando eles entraram em contato pela primeira vez, ele era muito mais falante. Bonnie fala sobre o tempo estar agradável hoje, e pergunta se o garoto está ao ar livre. O garoto responde que o sol já está alto, então Bonnie pergunta quanto tempo o sol está alto. Eles falam sobre o céu estar azul, como um azul inalcançável e puro, sem uma única nuvem. Então o garoto vê uma nuvem que faz ele lembrar de um coelho, o que Bonnie brinca que deve ser ela. Eles continuam conversando, e Bonnie pensa sobre quanto tempo faz desde que ela se sentiu tão em paz, e ela está realmente calma nesse momento. Mas o garoto fala que a noite chegará de novo em breve, amanhã e depois de amanhã sem parar. Então, Bonnie pergunta se a noite parece assustadora e interminável para ele. O garoto admite que ele não gosta do escuro. Bonnie pergunta se é realmente tão assustador. Então, ela diz que no céu de inverno, se ele olhar atentamente, vai poder ver um coelho. Ela explica que se você conectar as estrelas elas podem se tornar objetos, e até animais como coelhos. Não pode escapar da escuridão, e mesmo se fechar os olhos ela vai apenas crescer e ficar maior por causa do medo. Por isso ela buscou conhecimento cada vez mais, fisionomia, numerologia, astronomia. Ela estudou tudo sobre as constelações porque tinha medo do escuro, mas queria superá-lo de alguma forma. Então, quando a noite caía, ela abria os olhos para examinar o céu noturno. No céu, a lua brilhante e inúmeras estrelas pareciam lhe encarar, e ela encontrou um pequeno coelho lá. Ela diz ao garoto para encontrar esse coelho depressa, pois quando o inverno chegar, vai ser bastante difícil achar sozinho. Bonnie explica que ela é o coelho, e vai estar observando o garoto do céu. O garoto concorda com ela sem hesitar, então Bonnie começa a rir. Ela não entende por que ele é tão obediente. Ela diz que está feliz, e esse momento de conversa com um garoto desconhecido fez a protagonista esquecer suas preocupações. Por um momento ela percebeu que para viver não precisa agradar as opiniões de outras pessoas e tolerar olhares indiscretos. E ela finalmente pode ser ela mesma sem fingir. Bonnie diz que está apenas tentando animar o garoto, então ele deve continuar sendo seu parceiro de conversa. Se continuarem conversando assim, um dia ele se abrirá para ela e contará o que aconteceu. Bonnie acha ridículo chamar primeiro e depois construir um muro entre eles. Ela não deixará o garoto partir porque ele é gentil. De repente, uma pedra é lançada na cabeça do garoto, e 3 valentões aparecem na frente dele. Eles dizem que o garoto é tão patético que nem grita, enquanto um deles ri e diz que pelo visto um mudo não pode gritar. Os vândalos dizem que por causa do garoto, a mãe deles está nas favelas, e eles passam fome todos os dias por causa dele. Então, eles continuam jogando pedras no garoto, mas de repente ele pega a pedra que jogaram nele, e os vândalos começam a fugir chamando ele de monstro. Eles gritam que o monstro quer que eles morram, enquanto o garoto se pergunta se ele é realmente o monstro que todos pensam que ele é. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Coelho Analista.